Eu passei 2 semanas estudando na Ohio University, nos Estados Unidos, em 2023, e hoje eu tô aqui para contar tudo sobre essa experiência. Oi, o meu nome é Débora, eu falo sobre livros na internet desde 2017, com uma pausa de uns 3 aninhos aí no meio, por motivos básicos, né? Pandemia, depressão, fim do mundo. Nada demais. Apesar dessa pausa, eu nunca parei de ler, então agora eu tô retomando esse canal, não só para falar sobre os livros que eu li durante esse período, mas também sobre as experiências que eu vivi. Então, se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal, por favor, se inscreva, deixa já o like desde o começo do vídeo e me segue nas outras redes sociais também, elas estão sempre linkadas aqui na descrição. Pode me seguir, eu juro que eu sou legal, Uria, na maioria do tempo. Então, em 2023 eu fui viver essa experiência universitária nos Estados Unidos e foi com tudo que eu tinha direito, tá? Teve cheerleader, teve banda, teve mascote, teve jogo de basquete, teve jogo de hóquei, teve pizza no café da manhã, teve neve, teve roommate, teve de tudo. Eu decidi fazer esse vídeo falando um pouco sobre essa experiência porque, como eu disse no meu vídeo de retorno, que se tu ainda não assistiu, por favor assiste, tá linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo. Eu me arrependi muito de não ter feito vlog, de não ter gravado toda a experiência, editado, postado aqui, guardado essa memória. Não fiz isso, mas posso fazer um vídeo falando sobre tudo que eu vivi lá. E motivo número 2, teve uma galerinha que enquanto eu tava lá na universidade, me mandou DM, me perguntando sobre o que porra que eu tava fazendo lá. Me mandou DM me perguntando o que eu tava fazendo lá, o que era aquilo. Então eu acho que esse vídeo também vai servir como uma explicação de o que eu fui fazer lá, por que eu fui fazer lá, como eu consegui parar lá. Pra quem também possa eventualmente ter interesse de viver uma experiência parecida. Pois bem, tava lá eu Sofrida, pandêmica, coitada, acabada. em 2021, quando eu me deparo com o processo seletivo da LAIOB. A LAIOB é o Latin America Institute of Business, o Instituto Latino-Americano de Negócios. Eles estavam com um processo aberto para cursos de curta duração. Então eles estavam oferecendo algumas bolsas para esses cursos em parceria com a Ohio University. Inclusive eles têm esses processos seletivos até hoje, eu acho, tá? Eu vou deixar o link pro site deles aqui na descrição também, para caso alguém tenha interesse. Eles têm processos para outras universidades nos Estados Unidos, acho que uma outra universidade nos Estados Unidos. Tem processo para Portugal também, para outras áreas de atuação, finanças, administração. Eu fiz de marketing, mas eles têm para outras áreas também, então se tu tem interesse, dá uma olhada no site. Então eles estavam com esse processo aberto para um curso que se chamava Strategic Marketing Management, gestão de marketing estratégico. O processo seletivo consistia basicamente ali na inscrição, preencher alguns dados, preencher informações sobre o meu currículo, sobre experiências que eu já tive, sobre idiomas que eu sabia falar. E depois dessa etapa, pelo que eu lembro, eles faziam uma ligação telefônica para fazer tipo uma entrevista com os candidatos e depois eles te informavam via e-mail qual a porcentagem de bolsa, porque tinham várias porcentagens, assim, eles davam 30% de bolsa, 50%, 70% e 100%. Então, eles te informavam depois via e-mail qual tu conseguiu, se tu passou. Eu não lembro muito bem dos detalhes desse processo seletivo, porque apesar de eu ter ido para esse intercâmbio, para essa experiência em 2023, eu fiz esse processo seletivo em 2021, como eu falei. Então, eu realmente não lembro muito bem de como foi esse processo, mas eu lembro que foi relativamente de boa, assim. Eu já fiz processos seletivos para outras bolsas de estudos em outras universidades, para outros países, e essa eu achei que foi a que tinha menos encheção de saco, assim, era mais direto ao ponto. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui nesse vídeo para explicar um pouco o contexto do porquê que eu decidi fazer esse curso, porque obviamente não foi nada barato, mesmo com bolsa. Claro que é um investimento muito alto, e como eu já falei também em outros vídeos e nesse vídeo mesmo aqui, eu não tava no meu melhor momento da minha vida, mas acontece que eu nunca tinha saído da América Latina, assim. Eu estudo inglês desde muito novinha e eu nunca tinha ido para um país que falasse inglês. E isso me incomodava um pouquinho, porque mesmo em termos de currículo, eu sentia que eu tava sempre pra trás das pessoas que eu tava concorrendo, sabe? Porque quem aí já fez entrevista, tipo, coletiva de grupo, entrevista em grupo pra alguma vaga de emprego, sabe? Um monte de gente tem intercâmbio, entendeu? E aí eu sentia que eu não tinha muito uma coisa que
provasse que eu era muito boa falando inglês, sabe? E claro, tipo, era um sonho muito antigo, eu sempre quis, eu adoro estudar, principalmente estudar inglês. E era um sonho muito antigo viver isso de estudar em um outro país, falando inglês, usando o inglês no dia a dia. Era um sonho muito antigo e que eu não consegui realizar até aquele momento, porque, né, não tinha recurso. Eu também não posso dizer que eu tava com tanto recurso assim em 2021. Mas eu tava com menos juízo, eu acho. Mas a real é que quando eu recebi o e-mail de que eu tinha conseguido 50% de bolsa, eu apenas me recusei a dizer que não. E eu não sei vocês pós-pandemia, mas eu tive uma vontade absurda de viver. Viver, ponto, mas também de viver experiências que eu não tinha vivido até ali e que a pandemia me trouxe um medo enorme de nunca conseguir viver. E nesse quesito, eu acho que a Laiob foi bem aberta. Eles fizeram o que foi possível, assim, para que eu conseguisse participar e aproveitar a bolsa que eu tinha ganho. Eu empurrei para ir justamente na turma de 2023 para que eu pudesse aproveitar. E, sinceramente, valeu 100% a pena. Honestamente, foi uma das melhores experiências da minha vida até hoje. Em termos de documentação, assim, não foi muito diferente da burocracia de conseguir um visto normal. A única coisa de diferente é que a gente recebia uma carta de aceite da faculdade para apresentar na imigração caso fosse necessário, mas no meu caso nem foi muito necessário. Inclusive, passar pela imigração, que era um grande medo que eu tinha, foi relativamente tranquilo. Eu passei pela imigração no aeroporto de Toronto. Tive que passar 2 vezes por um motivo que eu já vou explicar. E nas 2 vezes foi bem tranquilo. Eu tinha todos os documentos que eram necessários impressos, então eu não tenho do que reclamar sobre isso. É sempre um nervoso passar na imigração, mas nesse caso em específico foi tudo ok. Eu embarquei em final de janeiro de 2023. O curso foi em fevereiro, nas 2 primeiras semanas de fevereiro, mas eu fui um pouquinho antes porque eu fui visitar minha prima em Toronto. Por isso que eu embarquei em Toronto para os Estados Unidos e por isso que eu fiz essa imigração lá no aeroporto de Toronto. E aí, por que eu precisei passar pela imigração 2 vezes? Porque o meu voo foi cancelado! Eu pegava um voo de Toronto para Columbus, que era o aeroporto maior, mais perto ali da cidade onde a universidade ficava. A Ohio University fica em Athens, Ohio. Tô gastando meu inglês aqui com vocês. E como esse voo foi cancelado, eles tiveram que me realocar para um voo para Chicago, que seria daí Toronto, Chicago, Chicago, Columbus. E por isso eu tive que voltar pro Canadá, redespachar minha bagagem e daí passar pela imigração de novo e entrar de novo nos Estados Unidos. Sério, pensa num rolê, assim, num estresse, num medo desgraçado. A minha sorte foi que eu encontrei alguns colegas brasileiros lá no aeroporto que também tiveram esse voo cancelado. A gente já tava se falando pelo WhatsApp, porque a Laiob criou um grupo ali pros alunos, e aí quem ia embarcar de Toronto pra Columbus, a gente se encontrou ali no aeroporto, porque o voo de todo mundo foi cancelado. E aí foi um pouco menos apavorante, porque tinha outras pessoas junto comigo. Mas mesmo assim, gente, eu fiquei assim, ó, mal de cabeça nesse aeroporto, tá? Eu literalmente só consegui embarcar e trocar voo e tudo mais, porque eu tava com outras pessoas juntas. Porque eu fiquei muito, muito, muito nervosa. E aí, pra resumir essa ópera aí, a gente precisou pegar esse voo de Toronto pra Chicago. Esse voo atrasou. Óbvio que esse voo atrasou. E aí a gente, em Chicago, eu brinco, eu passei exatos 12 minutos em Chicago. Porque como esse voo atrasou, quando a gente desembarcou, a gente meio que correu. Literalmente atravessou o aeroporto de Chicago, assim, correndo, pra conseguir pegar o próximo voo, que seria o que nos levaria pra Columbus. Obviamente, como a gente ficou, tipo assim, 10 minutos em Chicago e correndo, óbvio que não deu tempo da nossa bagagem ser transferida pro aeroporto. E claro que a nossa bagagem não chegou junto com a gente em Columbus, o que foi um estresse do caralho, parte 2. Mais nervosismo, mais chororô. Eu passei, tudo isso aqui que eu tô descrevendo, eu passei chorando, tá? Apavorada, em pânico. Claro que é agora falando assim, tipo, ai meu Deus,
problemas de garota. Na hora me deu um nervosismo gigantesco, porque enfim, é isso, era a minha primeira vez viajando sozinha, minha primeira vez viajando em dólar, então a ideia de eu perder qualquer dia de aula me apavorava muito, porque é isso, era um investimento muito grande, qualquer coisa que desse errado, amor, é um prejuízo de uma vida. Pode me lembrar, me dá palpitação. Mas enfim, chegamos sem bagagem, humilhado, a gente ainda rachou um lift até a cidade da universidade, porque isso era em Athens, né? Então tinha 1h30 do aeroporto até o hotel que ficava do ladinho ali da universidade. A gente pegou um lift estranhíssimo, uma viagem estranhíssima, tudo deserto, porque a gente chegou, claro, muito atrasado. O ônibus da universidade que era pra nos buscar já tinha ido embora há muito tempo. Mas chegamos no hotel, 3 da manhã, humilhados, mas chegamos, né? Aliás, deixa eu dar uma dica aqui, porque eu, cocotinha, não sabia. Deixa uma pastinha de dente, uma escova de dente na mala de mão, os remedinhos que vocês porventura tome pra qualquer coisa, dor de cabeça, enjoo, qualquer coisa, deixa também na mala de mão, junto com uma mudinha de roupa, pra que se a mala despachada não chegar junto, vocês conseguem tomar banho, escovar o dente, lavar o cabelo, um pouquinho, um shampoozinho, porque eu cometi esse equívoco. Então a tia quer estar dando essa ajuda pra vocês, tá? Pra vocês não ficarem humilhados igual eu. Mas vamos pra parte legal que eu sei, que é o que todo mundo de fato queria saber quando me mandaram mensagem, né? A universidade. A gente chegou de madrugada, como eu falei. Então a aula da manhã que a gente teria na segunda-feira, eu perdi, porque a gente tava exausto. E então a gente foi direto pro refeitório da universidade pra almoçar e depois pra ter a aula da tarde. Como eram divididas as aulas que a gente tinha por lá? Pela manhã a gente tinha Business English e à tarde a gente tinha a aula específica da nossa área, que no meu caso era Marketing, e tinha uma outra turma que tinha Finanças, né? Só que daí o que aconteceu? A gente chegou direto pra almoçar e pra ir pras aulas específicas, então a gente não teve Business English. E aí, amor, a gente chegou com o professor assim, ó, vapo, falando inglês, ó, vapo. E eu não entendendo absolutamente nada. Era um professor também que falava super rápido, depois a galera conversou com ele, pediu pra ele falar um pouquinho mais devagar. Eu não tive essa primeira aula de Business English pra rolar a adaptação antes de chegar nesse professor que era da nossa aula específica. Então foi de supetão, assim. Fiquei meio humilhada a parte 2, porque pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei falar inglês. Eu sou uma fraude. E eu falo isso muito também porque eu sei que tem uma galera que tem muito medo de falar inglês, de estudar inglês, por vergonha de não entender, de não saber. Enfim, é isso. Eu tava lá numa sala com sei lá quantos brasileiros, um monte de gente que era executiva de empresa, e eu garanto pra vocês que todo mundo teve dificuldade nos primeiros dias pra entender o que o professor tava falando. Então, assim, não fica com vergonha de falar errado, de pedir pra repetir, de dizer que não entendeu. Não é a nossa língua nativa e nunca vai ser. Então, tem que pedir pra repetir e acabou. Eu vi uma vez num podcast, eu ouvi uma pessoa falar que a conversa só está acontecendo porque tu estudou um segundo idioma. O gringo, muito provavelmente, só sabe falar inglês. Para aquela comunicação acontecer, o esforço quem fez foi tu. Então não tem nada que ficar com vergonha, medo de incomodar por pedir pra repetir, porque é o mínimo que eles fazem. Mas é verdade, assim, se a outra pessoa for nativa de um outro idioma também, ela também vai entender que acontece. Então não tenho medo disso, porque se a outra pessoa não for gentil e compreensiva com isso, talvez nem vale a pena vocês gastarem o inglês de vocês com ela mesmo. Mas bom, passado esse meu momento de eu só tenho 6 anos, como eu vim parar aqui, começou de fato a parte mais legal da viagem. E aí, eu não sei vocês, se vocês gostam de estudar qualquer coisa na vida, qualquer área de interesse que vocês tenham, mas eu amo muito, eu adoro estudar. E naqueles termos ainda por cima, o helicóptero. Bom dia. Tchau, Datena. E aí, de fato, começou a parte mais legal da viagem. Naquela primeira noite, a gente teve, tipo, uma dinâmica de grupo ali com todos os colegas que estavam junto com a Laiobi. E foi muito maneiro, consegui conhecer todo mundo, conversar um pouquinho com todo mundo. A gente comeu pizza do Papa John's. E assim, a pizza brasileira dá de 10 a 0 na deles, tá?
Eu tenho esse direito de falar isso, porque eu tive que comer a pizza deles de café da manhã, porque claro que eles tinham pouquíssima coisa pra vegetarianos. E a nossa pizza brasileira é muito, muito, muito melhor. Nessa dinâmica a gente conheceu os colegas, eu conheci minha roommate, que eu não tinha conhecido no dia anterior, né? Eu só tinha chegado me esgueirando no meio da noite no quarto pra não acordar. E aí no dia seguinte eu de fato conheci ela. E pra coroar essa primeira noite, a minha mala chegou. A minha mala chegou, foi muito emocionante, muito feliz, fiquei muito alegre. E daí eu senti que beleza, agora eu tô pronta, vambora. A gente tomava café no hotel e aí vinha o ônibus da universidade nos buscar no hotel. E aí a gente tinha essa aula de Business English, que inclusive muito maneira, foram as minhas aulas favoritas, assim. E aí a gente almoçava no refeitório junto com os alunos da universidade mesmo, normal. E depois a gente ia para as nossas aulas específicas, né, das nossas áreas, que no meu caso era marketing, como eu já falei. E aí de noite, muitas vezes a galera ia pra barzinho, karaokê, coisa e tal. Eu ficava no hotel porque eu já tava freelando nessa época, que eu ainda tava trabalhando normal, né? A maioria da galera tinha tirado férias dos seus trabalhos formais, por isso que eles iam curtir e tal. E aí no fim de semana, porque a gente ficou 2 semanas lá, né? Que foi o mais legal de tudo, eu acho, assim. Porque foi o fim de semana que a gente conseguiu ver basquete, ver hóquei. E cara, hóquei eu achei muito legal, tá? E eu achava que eu ia gostar muito mais de basquete, eu gosto muito de basquete. Mas o hóquei foi a coisa mais legal do mundo, porque é os caras se batendo, se derrubando no chão. Nos 2 jogos que eu fui assistir, os Bobcats ganharam. Os Bobcats é o jeito que a galera lá, que estuda lá, se chama, né? E eu dei sorte pro time deles, tá? Então eu tenho esse direito também de me chamar de Bobcats. E cara, eles fazem, assim, um espetáculo. É bem como a gente vê nos filmes, eu achei muito parecido, assim, porque é isso, tem nos intervalos do basquete tem cheerleader e as meninas rodam pra cima e pula e se joga. E aí tem o mascote do time, e aí tem a banda dos caras do exército deles. Os caras fazem um show, assim, e era um jogo de universidade, e é muito louco também a estrutura que eles têm pra esporte, né? Parecia muito um jogo de uma liga muito profissional, assim. E aí algumas reflexões finais aqui sobre o curso em si. As aulas de Business English, como eu falei, foram as minhas favoritas. Foi muito legal, dava pra todo mundo acompanhar, dava pra todo mundo se desenvolver. A gente teve aula até de como falar em público, e eu achei isso muito legal, assim. Inclusive a gente fez um exercício, né, que na época foi o que todo mundo ficou me perguntando, meu Deus, o que tu tá fazendo? O que é isso? Porque a gente gravou um vídeo, todo mundo se gravou, assim, falando, fazendo exercício de como falar em público. O meu outfit não é dos melhores, tá, galera? Porque realmente eu sou boa em outras coisas, e me vestir eu não tenho essa qualidade, realmente. Mas foquem no que eu tô falando e na pronúncia, que meu inglês tá, ó, lindo. Well, my name is Deborah. The trip I'm talking about, well, I'm from Alvorada, Rio Grande do Sul, but I've been living in São Paulo with my husband for almost 2 years now, since 2021. The trip I'm talking about is the one we went together to Peru, and my boyfriend at the time. It was our first trip together and my second trip outside Brazil, but it was very challenging because we were so young. It was 2018. I think we were like 19 or 20 or something, and we raised the money like from our internships, and like for years to get to that trip. We got to go to Machu Picchu and Cusco and Lima, and it was so incredible to like feel that we were able to do that kind of stuff by ourselves, that we were able to like raise the money to do that with our work. And yeah, it was very special. We were so in love. It was very cute. And yeah, I've been to Chile, Argentina, Canada now, and now the US since then. And this is my first trip to an English native country, so it's also very exciting. Maybe I'll talk about this experience the next time I talk about some vacation. So yeah, that's it. Thank you. Rolava, tipo, de todo mundo conseguir acompanhar essas aulas de Business English, sabe? As aulas de marketing que a gente tinha à tarde, eu já achei meio truncadas, assim. Eu achei elas um marketing que as aulas focavam, era um marketing bem tradicionalzão, assim. E aí, claro, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo. Então, pra mim, ainda assim, mesmo que fosse uma
marketing bem tradicional, e aí quando eu falo marketing bem tradicional, eu digo que a gente não falou muito de internet, a gente não falou muito de rede social, a gente não falou muito de vídeo curto, sei lá, de inteligência artificial, a gente teve uma aula só sobre inteligência artificial. E eu acho que a maioria da galera tava esperando conteúdos mais atuais, assim, e eles focaram na base, no tradicionalzão. O que pra mim foi bom, porque eu não tinha essa base tão vasta de marketing tradicional mesmo, mas eu sei que uma parte da galera ficou meio frustrada por causa disso. Eu voltei de lá com alguns souvenirs. Eu só não tô usando um deles, inclusive, porque tá muito calor. Eu ia morrer suando fazendo esse vídeo. Mas eu trouxe alguns souvenirs, vou mostrar agora. A gente ganhou um caderninho, que é meu xodozinho. Eu amo muito. Usei lá durante as aulas, inclusive. Eu voltei dessa viagem, assim, cheia de sacola, de livro que eu comprei lá e das coisas que a gente ganhou lá. Esse caderninho é um caderninho simplesinho, ele é pautadinho, olha que bonitinho, pautadinho. E é bom guardar essas recordaçãozinhas, esses cacarequinhos, eu amo, minha mãe odeia, eu amo. A gente ganhou uma caneta também, ai que amor. Dá pra ver? Que é a bolsinha que a gente ganhou também. Eu acho essa bolsinha muito fofa, eu usei ela todos os dias que eu tava lá. Tá cheia de pelo, claro, né? Mas eu amo. A gente também ganhou uma garrafinha, que eu já usei muito, ela já tá toda arranhada, toda acabada, coitada. Ai, eu amo! A gente também ganhou um crachazinho que a gente usava praticamente todos os dias, que tinha o nosso nome. Eu não achei ele aqui agora. Eu vou deixar só uma fotinho dele aqui pra vocês verem. Eu comprei alguns souvenirs comprados agora, gurias. Essas coisas que eu mostrei até agora, eu ganhei. Mas esses aqui eu comprei. Foi esse blusão. Esse aqui era pra ser o blusão que eu ia trazer pro Matheus. Mas acabou que, como eu lavei na lavanderia lá, ele deu uma encolhidinha básica. E aí só serve em mim, então ficou pra mim esse aqui. Dos Ohio Bobcats. E aí o que ficou pro Matheus é esse aqui. Eu amo esse moletom muito. Agora com o cheirinho dele, então eu amo duplamente. Dá pra ver? E olha, eu me arrependo de não ter comprado mais coisa ainda desse souvenirzinho cafona, maravilhoso. Ai, eu amo ser cafona, gente, já saibam disso. E aí os livros que a gente ganhou, já afinal de contas, esse aqui é um canal de literatura ainda. Os livros que a gente ganhou lá, esse aqui, Speak as Well as You Think, que foi da aula de como falar em público, que eu mencionei agora há pouco. A gente ganhou este livrinho. Eu li um capítulo só porque eles pediram pra gente ler na época um capítulo pra aula do dia seguinte. O resto eu não li ainda, mas o Matheus tá terminando de ler. Ele achou meio chato, mas é que é um livro bem técnico, assim. Se eu não me engano, um desses caras foi nosso professor ou eu tô maluca? Acho que eu tô maluca. Mas enfim, esse foi um dos livros. E o outro livro que a gente ganhou lá de souvenir foi esse aqui, Marketing Artificial Intelligence. Foi da nossa aula de AI. Esse eu não li nada ainda dele, mas vamos ver. Acho que pode ser interessante. Esse sim, eu sei que a gente teve aula com o autor. Cara, minha memória ficou com Deus. E por último, mas não menos importante, o meu certificado, gurias. Ai, formada ela! Então, basicamente, essa foi a minha experiência na Ohio University. Se eu voltaria, com certeza. Se eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Inclusive, qualquer oportunidade que vocês tiverem de estudar fora e até de estudar no Brasil também, aproveitem. Eu sou meio suspeita pra falar, mas eu acho muito legal essa experiência, principalmente de ir estudar em outro lugar. A gente teve agora esse ano de 2024, a gente foi pra Vancouver e ficou lá estudando um mês também. Então, assim, se você tem o recurso, tem a possibilidade, ou tem pouco juízo, que nem é o meu caso, ai, aproveita. Entendeu? Só se vive uma vez, aquelas. Eu quis fazer esse vídeo também porque na época eu fui pesquisar sobre essa experiência, tanto em 2021 antes de aceitar, né, a bolsa e tudo mais, quanto em 2023 antes de embarcar. Eu pesquisei na internet sobre a Ohio University, experiência de alunos lá, tanto com a LIOB e tal, e eu achei pouquíssimos conteúdos. E claro que antes de embarcar, antes de viajar, a gente quer saber o máximo que a gente puder. Por uma questão de segurança, por uma questão de saber o que esperar, de saber como se preparar. Então eu espero que esse vídeo contribua de alguma forma com futuros alunos também. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qualquer dúvida que tenha ficado, coisas que eu esqueci de falar e vocês gostariam que eu falasse. Porque de repente depois eu faço uma parte 2,
falando, respondendo essas dúvidas, ou respondo vocês aqui nos comentários mesmo. Então contem pra mim se ficou alguma dúvida, tá? Não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal. É só apertar o botãozinho que tem aqui embaixo de inscrever-se, porque daí sempre que eu postar vídeo novo, vocês vão receber imediatamente. Lembrem de mim também quando forem comprar qualquer coisa na Amazon Brasil. Por favor, usem os meus links de afiliada. Eu sempre deixo aqui embaixo. Então, quando vocês vão fazer alguma compra ou alguma coisa através do meu link, eu ganho uma mini porcentagenzinha e isso me ajuda na manutenção desse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!